Boa noite! Hoje, dia 19 de março, dia de São José. Pois é, esse santo protetor das nossas famílias, não é? E vamos rezar a São José assim? Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Pois é. Boa noite, minha gente. Desculpa, amor. Imagina. Continua, estava rezando, né? Pedimos a proteção de São José para as nossas famílias, para cada casal que está vivendo conosco esse desafio, né? Desses 7 dias. Nosso abraço carinhoso para você e, acima de tudo, um desejo profundo de que seja uma noite de muita bênção, de muita graça e de muita esperança para os nossos corações. Boa noite, Rico. Boa noite, amor. E pedindo a São José que ele seja o protetor da nossa família, não é? Ele que protegeu tão bem a família de Nazaré, que ele proteja nossas famílias nesse momento. A gente, é claro, está acompanhando. Esses dias estamos em casa também, cumprindo aquilo que é preciso ser feito, não é? O mínimo de contato com outras pessoas. Isso todos nós temos obrigação de fazer nesses dias. Manter as mãos sempre limpas, lavar as mãos várias vezes. Lembrando que lavar as mãos com sabão várias vezes é mais importante até do que utilizar o álcool em gel. Quanto ao uso da máscara, é preciso ter cuidado. Hoje houve uma orientação muito importante, não é? Que as máscaras elas devem ser usadas por pessoas que trazem algum tipo de sintoma. Justamente por conta de um sintoma de gripe que a pessoa tem. Então, pessoas que não têm sintoma nenhum usar a máscara ela causa algum tipo de desconforto, não é? Então, você vai acabar levando a mão na boca mais vezes. Acabei de ver também no jornal que na China se fez diferente, não é? Na China, todos indistintamente usaram a máscara. Enfim, teve a história do ibuprofeno, não é? Que a Organização Mundial de Saúde disse uma coisa ontem, disse outra coisa hoje. É um tempo muito exigente, de fato, não é? Mas queremos nos solidarizar e dizer que estamos unidos nesse tempo em que é preciso, de fato, que nós protejamos a nossa família. Vamos saudar quem está chegando, né, amor? Beijo carinhoso, Emanuel da Gabi, Emanuel Stênio. Ele tá beijo, aí? está com saudade de nós. Bem-vindo, querido. Beijo para Michele Leite, Rivoneide Figueiredo, Nice Fashion. A Rivoneide, a Edna Castro, o José Adalberto e a Priscila Biazol. Oi, minha filha. Priscila é minha sobrinha. Lucas Melo. Casada com o Duca, pai da Clarinha, ou mãe da Clarinha e do Davi. Isso mesmo. Tiago Elias Barbosa. Vai com o seu dedinho, amor. Meu dedo é exagerado. Milene Almeida, Lívia. A Tereza Cristina, boa noite. Erenise, boa noite. Doralice, boa noite. Juana Nascimento, boa noite. Márcia Jade. A Germana, boa noite. A Gioneide Nascimento, oi. A Socorro, bem-vinda. A Erenise, bem-vinda, obrigado pelo carinho. A Jane Oliveira, boa noite, Deus abençoe vocês, Deus te abençoe também muito, viu, querida? Pati Oliveira. A Ângela Cortez, cheguei. Beleza, bem-vinda. Elizabeth Nunes. Isabelle Montalverne, bem-vinda, Belle, que bom que você está aqui, coisa boa. O Fernando, Jesus, eu confio em vós. Alexandra. A Márcia Jader, a Michele Leite, acho que a gente já cumprimentou a Michele lá no comecinho, não é? Alegria receber cada um, viu? A gente reserva sempre esse tempinho no início para a gente abraçar quem está mais longe. Oi, Vini, querido. Muito bem-vindo, Deus lhe abençoe. Jaciara, Nayara. A Cassandra Mota, que nome mais chique você tem, hein, Cassandra? Puxa vida. A Amanda Costa Cunha, Amanda e Marcelo, o casal, já tem um casal presente. A Daniele Fraga Costa, a Silva,
a Márcia Jader, e Cida aqui de Caires. Portugal, de quarentena. Oi, Márcia. Isso mesmo. Deus lhe abençoe imensamente, você e o povo português. A Lurdinha, a Rita Silvia, Vale o que, moça? Valdete Freire Costa, bem-vinda. Tá rindo muita gente aí, ô Valdete. Elisa, Maria Lima, Joelita Edson Costa. Carvalho. Deus Carlos. abençoe. Deus abençoe, um abraço carinhoso a quem está com a gente desde o dia 16, que foi o nosso primeiro dia. Quem está com a gente hoje, porque muita gente eu vi que está chegando no dia de hoje, não é? Então são muito bem-vindos. Não sei se você já se inscreveu. Hoje mesmo a gente no Stories, você pode ir aqui no Stories da Eliana, você vai encontrar um link para que você se inscreva. É muito importante você se inscrever, porque você vai acompanhando todas as novidades em nossos grupos de WhatsApp, inclusive com um tempo de partilha muito frutuoso, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele ainda aqui nessa live. E também para acompanhar a forma como nós estamos pensando de a gente, após os 7 dias, a gente simplesmente não se despeça aqui, não é? E a gente tem que buscar uma maneira de que nós continuemos a fazer um caminho para que a gente aprofunde cada tema desse. Tá todo mundo muito corajoso, não é? Você tem tido a coragem de refletir e dizer sem medo, meu casamento está em crise, eu quero salvar meu casamento. Não é? Eliana e eu estamos aqui toda noite com uma disposição muito grande, uma alegria, uma gratidão a Deus pela oportunidade da gente poder oferecer essa ajuda, e nós queremos de fato ajudar vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos. Até quem chegar só para o 7º dia vai chegar muito bem-vindo. Inclusive, porque quem está chegando agora, amor, no grupo, Sim. Hoje já estão postados o 1º, 2º e o terceiro dia. Esse dia de hoje ele vai ser postado ou amanhã cedinho ou no mais tardar. Eu vou fazer de tudo, tá bom? Para ser mais postado até o meio-dia de amanhã, tá bom? Vamos saudar mais alguém, Pretinho? O Girley Júnior, sabe quem é, né? Esposo da Carla, nosso afilhado de casamento, lá de Goiânia. Eita! Eita! Quanto tempo, hein, menino? Beijo! Deus te abençoe, Juninho. Caroline Maria Vitória, Xavier, Maurisa Cruz Quirios. Edinalva, boa noite, Deus abençoe. Andresa, Lundinha. Marlene, Amanda Costa, a Cássia. É isso? A Cassandra Mota. Cassandra, a Beth Mark. Augusta Boa noite, Aragão. amo vocês. Eita, que coisa boa receber o amor da Beth. Obrigado, viu, querida? Ai, que fofo. Ó. Carla, Júnior, João Pedro e Luiz Augusto te amo demais. Ei, quando é que a gente vai se ver, criatura? Cleide Guedes, Viviane Guadalupe. Oi, Vivi Guadalupe. Quem é Vivi Guadalupe? A Vivi, esposa do Alex, da Obra de Maria. Meu Deus, que audiência mais chique é essa? A Márcia Vivi Guadalupe, mas ela não é fácil, hein? Tá bom. Antônio Luiz do Maranhão. Aberta com o sobrenome super chique, Berta Sitakahashi. Falei certo, Berta? Flávia Menezes, Mona Lisa. Vívia Rosa. Júnior Madeira. A Beth Marca é de Fortaleza. Kelinha. Ai, conheceu você lá no Instituto Hesed. Ela é melhor ao vivo, né? Carlos Lúcio Lima, da Comunidade de Jesus, na Paraíba. Nayara. Quem mais? Adriana de Anselmo. Beleza. Muita gente boa aqui juntinho conosco, não é? Vocês estão muito perto do celular, está cortando a metade do rosto de vocês dois. Ah, mas é o seguinte, é porque a gente está muito perto, porque a gente está aqui, pelo nosso celular aqui, a gente está numa medida legalzinha, quer dizer, não é? Que fica cortando a gente sabe, porque... corta um pouquinho, sim. Corta, né? Um pouquinho corta. É diferente dessa imagem que a gente está vendo aqui? Não, eu acho que não. Peraí que a gente já faz um teste. Será o Benedito? Eu acho que tá legal, minha gente. Você vai ver a transmissão no meu? Vamos ver aqui, mas se não... Tá quase acabando a bateria, Henrico. A gente vai dar uma conferida aqui. Você não carregou o seu celular? Não carregou. Pois é. Cadê a transmissão? A transmissão deve estar aqui em outro lugar.
Que engraçado, né? No meu Instagram não tem a transmissão da Lili. Ah, já sei por quê. Por quê? Porque tem que trocar a conta aqui, menina. E é? Ah, você tá na... Você que tá... Vai, agora... Você que tá na... Você tava na minha conta, né? Não, você que tava na minha, Henrique. Não, tá legal. Olá, minha gente, boa noite. Nossa, aqui é de ontem, ó. Essa Isso é de quarta-feira. ontem. Gente, uma coisa misteriosa. Aqui no celular meu... Valei-me São São José. José. Vamos deixar isso Vamos, aqui pra lá, que vamos lá. isso aqui é uma tentação. Valei-me Cristo. Vamos para o assunto de hoje. Vamos falar de finanças, minha gente. Minha gente, nós vamos falar agora sobre finanças. Vamos falar sobre a vida financeira do casal de um modo bem, bem assim, concreto para o nosso dia a dia. A questão do dinheiro na vida do casal ela é muito importante porque ela toca em algo de fundo que é assim importantíssimo para o casal, que é a confiança. Que é a confiança do casal. Então a gente vai direto trabalhar sobre o quê? Sobre 7 dicas para o sucesso financeiro do casal. São 7 dicas. Se porventura, no nosso tempo aqui, a gente não concluir as 7 dicas, não tem problema, porque você vai receber o material em PDF e vai poder também refletir um pouco sobre isso. Também porque nós temos algumas observações para fazer a respeito das partilhas que nós estamos recebendo, que elas são observações bem importantes para que a gente caminhe agora, porque nós estamos indo para o 5º dia. Amanhã já é o 5º dia. Então, a nossa conversa ela vai ficando assim mais séria, entende? A nossa conversa ela vai ficando um pouco mais assim exigente no sentido de a gente começar a vislumbrar um pouco a resposta que a gente pode dar a Deus e a nós mesmos diante dessa experiência que a gente está fazendo, tá bom? Vou parar por aqui, senão já começa a falar algumas coisas que não é hora de falar. Vamos então às 7 dicas. Eu vou dizendo uma e a Lilica vai dizendo outra e a gente vai comentando. Eu começo dizendo a primeira dica e a Lilica vai comentar. Primeira dica para o sucesso financeiro do casal: conversar sobre o assunto. Vai lá, Lilica. Você quer que eu comece? Não, eu começo. É muito importante, na maioria das vezes, a gente deixa para depois e não leva a sério a importância da gente conversar sobre o assunto, que é justamente qual é o assunto? A questão financeira em casa, né? E um aspecto fundamental que o Ricardo falou, que mexe no aspecto da confiança, né? A confiança que eu tenho no meu marido a respeito da vida financeira, né? E o marido que confia também na esposa em relação a vida financeira. Então, a habilidade do casal para conversar sobre o assunto é muito importante. E na maioria das vezes, o casal conversa muito pouco sobre esse assunto. Acho que não precisa conversar. Se isso não foi feito na fase do namoro, Sim. Se isso não foi feito na fase do noivado, estamos dizendo isso por quê? Porque se vocês consideraram já que na época do namoro era importante falar sobre isso, foi uma coisa muito bacana, né? Se a coisa caminhou e no noivado vocês também fizeram isso, melhor ainda. Mas se casou, mas nunca conversou sobre isso, não é? Talvez tenha acontecido algum acordo tácito. Quer dizer, o acordo tácito é aquele que a gente combina sem revelar. E a gente acabou resolvendo não conversar sobre isso. Mas uma dica de sucesso na vida financeira é conversar. E agora vai conversar sobre o quê? Vai conversar sobre o quanto cada um ganha, vai conversar sobre os gostos, Sim. como você gostaria de gastar o dinheiro, vai conversar sobre algumas coisas que você gostaria de ter e adquirir com o dinheiro que vocês têm Isso. hoje ou que porventura vocês vão se organizar para ter depois. Vocês podem conversar sobre alguma extravagância que você já fez ou que gostaria de fazer, não é? Porque de vez em quando a gente faz uma bobeira, não precisa ter nem muito dinheiro e nem sempre isso acontece
Isso também acontece, na verdade, quem tem pouco dinheiro acaba de vez em quando se encantando com alguma coisa, mas faz isso até com gosto, diz assim, nossa, eu comprei, agora eu vou ter que me apertar um pouquinho, mas eu queria muito. Enfim, revelar essas coisas, conversar sobre essas coisas. O casal que não conversa sobre a vida financeira, ele acaba se privando de uma série de outras conversas que elas são muito importantes, porque se a gente for bem honesto, a vida financeira ela envolve assim o dia a dia do casal, não é? Imagina a mulher que vai fazer a compra ou o marido que vai fazer a compra, isso também é uma coisa muito muito natural. Os gastos que são realizados durante um período em que as coisas vão bem, ou às vezes as coisas de um modo geral se apertam e os gastos continuam aqueles fixos, e o que a gente vai poder cortar no momento de necessidade. Imagina se um casal não se treinou em conversar sobre isso. Ricardo e Eliana, nós nunca conversamos sobre isso. Ok, a partir de agora o que vai acontecer? Pode acontecer duas coisas. Vocês podem conversar sobre isso nunca. Ou então um de vocês dois vai tomar a iniciativa. Isso que é importante. Isso que é importante. É importante que quem tem mais facilidade vai quebrar o gelo. Vai começar a conversa, né? Vai dar o primeiro passo. Porque essas coisas que ficam guardadas, a gente tem até um exemplo aqui que você vai receber o texto e você vai ver, que é como uma granada sem pino. Que você não conversa e esses assuntos um dia pode... Mas é uma granada sem pino no solo da casa, né? Não é por aí, de qualquer forma. Um dia explode, né? E pior, se existem segredos, né? Às vezes, por diversas razões e até medo, se esconde uma dívida, né? Se esconde uma série de coisas que poderia ter sido conversado, poderia ter sido dialogado e não chegaria no ponto que chegou, né? Então, o primeiro ponto desses 7 pontos que nós queremos propor nesta noite para você é conversar sobre o assunto. Vamos à segunda dica ponto. para... Eu falo e o Rico vai comentar. Sim, senhora. Essa é muito legal, gente. Segundo ponto, construir um orçamento básico. Isso é uma coisa elementar, meu caro Watson. Por quê? Porque a gente não pode construir nada sem ter como base aquilo que cada um de nós compreendemos que é um orçamento básico. Despesas fixas, despesas variáveis, não é? Investimentos que a gente vai fazer e o acompanhamento de todas essas coisas. Sem um orçamento básico, fica muito difícil, por exemplo, a gente ter conversado e a partir da conversa a gente toma algumas decisões a respeito da vida financeira, mas se essas coisas não forem assim de alguma forma anotadas, elas poderão causar muitos problemas, justamente quando alguma necessidade ela aparece de uma hora para outra, coisas que a gente não espera. Um orçamento básico vai ajudar você a encontrar sempre aquela forma de administrar as finanças de vocês de forma equilibrada, não é? Num orçamento básico, a gente vai poder também organizar uma maneira de a gente se realizar um pouco nas coisas que a gente gostaria de fazer. Muitos casais, por exemplo, até pensam assim, nossa, nem adianta sonhar que a gente ganha pouco. Não é verdade? Imagina se vocês não têm um orçamento básico. Isso é uma coisa muito lógica. Entretanto, é muito importante que se você não sabe como fazer um orçamento básico, é preciso pedir ajuda. Outra coisa importante é que esse orçamento básico ele deve ser compartilhado. Não é um orçamento básico que fica sempre na mão do homem ou na mão da mulher. Ele precisa ser compartilhado, ele precisa ser construído a 2.
Tá bom? Se faltou alguma coisa sobre isso, eu já falo. Uma coisa muito importante é que um dos dois, vai ser importante que um dos dois sente e vai usar um bloco de notas, ou no PC, ou naquela famosa antiga caderneta, e vai escrever esse orçamento básico, para que vocês tenham esse orçamento ali mensal e vocês possam visualizá-lo. Que vocês possam contemplá-lo, bom, de luz, água, de plano mercado, de saúde, farmácia, feira, né? estudos. Tudo isso. Fazer uma lista. Seguinte, eu quero chamar a atenção de um comentário aqui que eu não gostei. Olha só, eu quero que a Lilica explique para mim. Lilica, os maridos são sempre assim, até na bateria do celular. Como assim os maridos são sempre assim? Não entendi, explica para mim. Ai. Né? É a Fran que tem que explicar, ela que falou. Não, mas ela tá falando com você, assim, do jeito que ela fala, parece que vocês duas estão entendendo bem direitinho o que vocês mulheres querem dizer. Ô, dona Fran, que negócio é esse? Que os maridos são assim, até na bateria do celular? Como assim? Quer dizer que nós somos esquecidos? Que você não conseguiu carregar, meu amor. Sim, eu sei, mas o que a Fran tá querendo dizer? Eu não gostei dessa história não. Fran, se explique, minha linda. Terceiro ponto. Terceira dica para o sucesso na vida financeira. Compartilhar com clareza gostos e gastos. E aqui é muito importante que cada um se expresse. Às vezes, existem coisas que para o marido, elas não são tão importantes, né? Ele julga mas que vai ser importante você como esposa se expressar. Olha, para mim isso daqui é fundamental por causa disso, né? Depois dos gastos básicos, né? Por isso que a gente fala com clareza gostos, né? Que depende de cada um, e gastos. Talvez você julgue, por exemplo, que determinado gasto que o seu marido tem é desnecessário, mas você, de comum acordo, viu que para ele aquilo era importante e você concordou. Olha que legal. Por quê? Porque houve um diálogo, né? Então, é muito importante que com simplicidade a gente revele, a gente fale daquilo que é possível realizar, mas também a gente até sonhe, por que não, né? É tão bom a gente poder sonhar, né? Então também a gente revele um sonho que a gente tem, uma vontade, uma viagem, né? Um passeio, né? Algo que a gente deseja fazer. A celebração de um aniversário de casamento, né? E isso compartilhado, sonho compartilhado, já é um passo para que possa ser realizado, não é mesmo, minha gente? Mas se não é compartilhado, fica só no seu coração. Vou dar uma revisada aqui nos pontos. Nós já estamos no terceiro ponto. Para quem foi chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A nossa live de hoje é sobre a vida financeira. Nós estamos oferecendo para vocês 7 dicas para o sucesso financeiro do casal. A primeira dica, conversar sobre o assunto. E aqui a gente pode imaginar, não é, que às vezes é preciso, de fato, tomar assim a iniciativa de conversar sobre isso. Porque, como a gente falou no início da nossa live, a questão da confiança, ela está na base de tudo isso. Quem tem mais facilidade, dá o primeiro passo. É preciso, então, fazer essa experiência para começar a tratar desse assunto com leveza. Porque a vida financeira, ela precisa se transformar numa experiência boa, uma experiência bacana para o casal. A segunda dica, construir um orçamento básico, porque às vezes justamente o problema está na falta de um orçamento. A terceira dica, compartilhar com clareza gostos e gastos. Se tem uma vontade meu sonho um dia passear de gôndola com você lá em Veneza, na Itália. Quer dizer, agora vamos ter que esperar um pouquinho para a gente visitar além da Itália. Lembrei da Itália porque amo demais aquele país. Tem alguma coisa errada nisso? Não.
Mas não seria bom cultivar esse sonho em segredo, por exemplo, Sim, sim. né? Que vai acabar abalando o orçamento, não é? E de repente seu marido vai dizer, mas por que você não me disse? Entende? Quarto ponto. Quarto ponto, tomar decisões juntos. Olha só, aqui a gente até fala aqui um pouco da nossa experiência, né? Porque Ricardo e eu, nós decidimos assim aqui em casa e tem funcionado muito bem. Ricardo cuida das contas fixas, Despesas fixas. as despesas fixas, aquelas contas que são fixas. Então, água, luz, não é? Internet. E eu... Diarista. E eu cuido daquelas que são variáveis, que elas oscilam um pouco. A feira. Fruta, verdura. Mercado. Supermercado, carne. Farmácia, verdade. Né? Então, e cuidando assim tem sido maravilhoso. A gente tem conseguido, tem mês que a gente até consegue economizar. E a gente tomou a decisão junto, assim, por exemplo, tem época que a gente fala assim, bom, nós vamos, por exemplo, de 6 em 6 meses, nós vamos economizar porque nós queremos, por exemplo, visitar o nosso filho, né? E a nossa nora. Então, a gente faz aquela economia. Então, a gente corta alguns gastos para economizar. Então, foi decisão que a gente tomou junto e que, graças a Deus, a gente teve sucesso, porque os dois decidiram juntos. Né? Então, é muito importante que nós tomemos as decisões juntos. Não dá assim para um resolver da cabeça e aí de repente o outro não está sabendo de nada. Né? De repente aí chega de supetão e aí falei aí, mas o que está acontecendo? Né? Sim. E uma coisa muito importante disso que a Lilica está dizendo é o seguinte, decidir juntos grandes e pequenas coisas, entende? Porque a gente vai sendo despertado pelo gosto de decidir juntos sobre a realidade financeira, porque você pode então correr o risco de nos escutar e pensar assim, nossa, são decisões aquelas mais importantes. Não, mas às vezes a decisão, vocês vão assim, tá na hora de trocar o sofá. E aí, ou até mesmo um presentinho que tem que comprar, presente de aniversário. A gente compra um sofá novo ou a gente vai mandar cobrir bem bonito esse sofá que a gente tem, porque o efeito vai ser legal e vai ficar bom do mesmo jeito. O que é melhor agora? E a gente decide junto. Nossa Senhora! Isso daí, gente, sabe um dos benefícios muito grandes da gente tratar disso? É porque nós vamos desfocando de problemas que ficam azucrinando a gente. Quando o casal ele começa a tratar das coisas que ele tem que cuidar, vai deixando um pouquinho de lado, talvez, aquele problema que a gente insiste em falar sobre ele, tem que resolver aquele problema, e de repente aquele outro tema ali, ele vai ajudar a oxigenar um pouco o dia a dia do casal. Muito bom. É mesmo? É isso mesmo. Vamos para o quinto ponto, que oração, meu bem? 5 para... Valeu, São José! Quinto ponto. Nunca esconder dívidas. Fala, Lilica. Então, minha gente, é muito difícil e abala realmente a confiança quando você chega num ponto que você descobre que o seu cônjuge escondeu uma dívida imensa. Aqui, literalmente, está em jogo a confiança, a confiança, né? Então, é preferível você sofrer ali aquele momentinho em que você vai ter que expor que
eu me recordo que a primeira vez a gente já era casado, né? E a gente não sabia assim, porque a gente não tinha no começo do nosso casamento, quando a gente teve o primeiro cartão do banco, a gente não sabia que o cartão de crédito, que se ficasse pagando o mínimo ali, Nossa, eu lembro dessa parada aí. ia ficando um volume grande, né, juros. De juros. A dívida ia aumentando, né, e aquilo que a gente tinha gastado ia ficando enorme. Então, naquele momento, quando a gente se deu conta que o cartão estava alto demais, que alguma coisa estava acontecendo, a gente se assustou, mas como foi importante naquele momento ter a verdade. Nossa, pois a gente gastou, pagou o mínimo e agora tem juros, e muitos juros. Então a gente aprendeu com aquela lição e a gente resolveu a situação, foi resolvendo a situação aos poucos, a gente se apertou, mas saiu ali daquela dívida, daqueles juros que estavam correndo naquele cartão, que a gente não tinha informação na época, entende? Mas imagine se naquele momento, que era o Ricardo que ficava com esse cartão, ele tivesse escondido. De jeito tem qualidade. Gente, sabe por quê? Quando um cônjuge esconde dívida, o outro no coração tende, não é uma regra, mas tende a pensar assim: se a Lilica me esconde dívida, o que mais ela esconde? O que mais ela seria capaz de esconder? Então é uma coisa muito, muito perigosa. Então é preciso, por exemplo, no tempo de namoro e noivado, incentivem os casais, não é, a se conhecerem nessa Sim. parte financeira, porque a gente conhece situações bem delicadas de pessoas que se casaram com pessoas muito endividadas e que não contaram. E que depois a pessoa estava com o nome todo bagunçado por conta das dívidas que a pessoa não conhecia, não é? E ali não teve experiência de amor que sustentasse aquele casamento. Legal? Hoje eu estou observando que muita gente está chegando durante a live, então eu quero dar mais uma vez boas-vindas. Obrigado pela sua presença, tá bom? Estamos no nosso 4º dia, o nosso desafio são 5 dias, falando sobre São 7 dias. São 7, falei 5, né? 5 dias é amanhã. Amanhã é o 5º dia. Amanhã é o 5º dia, falando sobre 7 dicas do sucesso financeiro do casal. E depois uma conversa que a gente vai ter com você aqui. E hoje, gente, o Rico passou o dia fazendo provas do curso dele de teologia. Ele faz faculdade de teologia à distância. Ele passou o dia inteiro hoje endoidando aqui com as provas. Consegui, gente, graças a Deus. Graças a Deus. 6º, Rico, dividir despesas. Olha, isso é uma coisa muito simples, mas ela é fundamental. Simplesmente pela experiência de dividir, não é? Compartilhar, de compartilhar. A gente se casa para isso, não é? É possível que você ou o seu marido ou sua mulher e você tenham trazido de casa uma mentalidade de que quem toma conta disso é homem, vamos pensar assim, e você assim tem dificuldade de dividir isso com a sua mulher, ou você tem um marido que você está casada com ele há 20 anos, você não sabe nem o quanto que ele ganha. Ou então aquela mentalidade de cada um cuida do seu dinheiro. Cada um cuida do que é seu, né? Especialmente para marido e mulher que têm empregos diferentes, cada um tem o seu emprego, cada um tem o seu salário, não é? Essa história do dinheiro é tão bacana, porque se a gente aprende a dividir estas coisas, vai ser uma escola para que a gente acabe dividindo o coração. Entende? E é bem possível que o nosso medo de dividir o dinheiro que a gente pensa, as contas ou as dificuldades pelas quais a gente passa, pode ser, não é, que exatamente por trás desse comportamento existe um medo danado de você dizer quem você é, o que você passa, né? Esses dias Eliana e eu estávamos escutando uma jovem casada com um moço bem jovem, não é, com uma conduta assim com dinheiro que ela não esperava, e ela tinha certeza absoluta que
Quer dizer, as surpresas sempre acontecem. Então vamos nos cuidar. Se vocês já estão casados há muito tempo, é possível retomar esta experiência. Vai depender de quem? De quem tiver, vai depender do quê? Perdão. De quem tiver a habilidade de começar a tratar desse assunto. Então, dividir despesas. Como a Eliana contou, aqui em casa a gente divide as despesas fixas e as variáveis. Com um acordo que a gente tem. Qual é? Com acordo? Agora eu peguei a Lili, que chega aqui pertinho. O pessoal está dizendo que a gente está só na metade. Qual é o acordo que a gente tem? Com o acordo que a gente tem aqui, pode surpreender. Ah, sim! Você esqueceu, né, bandido? Pode surpreender. Então conta agora, como é que é É que a essa gente parada? gosta de surpreender um ou outro, de tempo em tempo, assim, com um presentinho. A última vez fui eu, né? Nossa Senhora, minha gente, no meu aniversário, eu ganhei assim, nos dias assim que antecederam meu aniversário, acho que eu ganhei uns 5 presentes da Leleca. Cada coisa melhor que a outra. Teve um dia que ele dormiu em cima do presente. E tem umas coisas aí que ela comprou que eu não sei como é que ela conseguiu, viu? Mas ela economizou sem deixar faltar nada em casa. Ele Então nem percebeu. a gente divide as despesas com direito a dar presentinho um pro outro. É a melhor parte. E o 7º ponto... Já chegamos no 7º ponto? Deus seja Graças louvado. a Deus. Olha que coisa boa, gente. Ou hoje à noite ou amanhã você já vai receber esse material para ler. Vocês podem ler novamente, não é? Para poder... para que vocês tenham a oportunidade de se colocar a respeito de cada um desses pontos, ok? E a 7ª dica para o sucesso da vida financeira do casal é buscar ajuda profissional. Isso acontece mais ou menos assim, não é? Se você vê a dica 1 a dica 6, olha, a gente não está conseguindo coisa nenhuma, por uma série de circunstâncias que elas, é claro, vão variar muito de casal para casal. Então, é muito bom que cabe agora a 7ª dica de buscar ajuda profissional. No Retiro Online para Casais, o Aprendendo a Amar, a gente dá de presente para os casais um mini cursos de finanças. Justamente porque a gente entendeu que esse é um Mas assunto... não é a gente que dá o curso, não, viu? Não. É um profissional da área. É um especialista, um financista que dá esse curso. Então, é um presente que a gente dá para os casais quando eles se inscrevem no Aprendendo a Amar, que é um retiro online para casais. E ele vai ajudar o casal a dar alguns passos que são assim fundamentais e muito práticos para ajustar as finanças em casa. E olha, é uma coisa assim maravilhosa. Ajustando as finanças, ajusta um bocado de outras coisas. Então talvez você não tenha ainda olhado para a vida financeira de vocês por esse prisma e a gente espera ter ajudado. Esse material ele daqui a pouquinho vai estar à sua disposição, não é, amor? Isso mesmo. A Márcia 196153, assim, lhe liga, por favor, mande pelo e-mail. Então, assim, se você se inscreveu no desafio, manda o e-mail, por favor, pedindo. Não, mas o e-mail é enviado também, mas olha, infelizmente, nesse momento, a gente não está fazendo a entrega via e-mail, tá bom? A gente está fazendo a entrega via WhatsApp. Não posso dizer para você assim, a gente vai enviar para você, porque a gente vai criar aqui uma demanda que eu não sei se a gente vai conseguir atender, não é? Mas a gente vai perguntar, né? Nós não trabalhamos sozinhos, uma equipe trabalha com a gente para ver se a gente consegue atender, perfeito? Mas infelizmente nesse momento não é possível. Tanto as lives, cada uma dessas lives, as 3 passadas já foram entregues nos grupos de WhatsApp. Se você não tem WhatsApp, quem sabe vai valer a pena, não é? Você baixar esse aplicativo com este fim de participar aqui com a gente. Tá bom? Nós queremos abraçar tanta gente boa que foi chegando aqui durante essa nossa quarta live, não é isso? Quarta live. Perfeito. São 10h05. Nós temos um tempinho agora para conversar com vocês
sobre dar um feedback para vocês a respeito daquilo que nós estamos acompanhando em nossos grupos no WhatsApp, que são muitos, graças a Deus. Você que está acompanhando a gente, pergunta assim, mas como é que eu posso participar do grupo no WhatsApp? Não tem nenhum mistério não, tá bom? Terminando aqui, dá uma olhadinha nos stories aqui da Eliana, no perfil da Eliana. A gente fez uma chamada agora há pouco para esta live. Lá está o link onde você vai se inscrever e imediatamente você vai ser direcionado para um dos nossos grupos de WhatsApp e você vai nos acompanhar durante todos esses dias, tá bom? Já tivemos a segunda vez hoje, um momento em que nós abrimos os grupos para partilha, não é? E o que nós gostaríamos de observar é o seguinte: nós estamos num momento na nossa caminhada, no nosso desafio Casamento em Crise, em que a gente precisa começar a buscar um modo de dar a nossa resposta, não é? Qual é o ponto mais importante aqui dessa conversa? É que muitas pessoas, e talvez você tenha sido uma delas, continuam perguntando. Vou citar o exemplo, ok? Vivi uma situação de traição. O que eu faço? Não confio mais. O que eu faço? Isso, perdi a confiança. O que eu faço? Esta pergunta, o que eu faço, é uma pergunta muito perigosa, especialmente para quem pergunta, porque por trás desta pergunta se corre o risco de considerar que ali está um problema e que você quer se ver livre dele, você quer resolver esse problema. Não é simplesmente um se ver livre de uma forma assim, maldosa não, mas um problema para resolver. Quer dizer, Ricardo e Eliana, me diz o que eu faço. Nós não vamos dizer a você o que fazer, porque existe algo muito mais importante e eficaz do que fazer algo para resolver. Agora, nesse momento da nossa caminhada, é momento para refletir, é momento para, quem sabe, retomar os outros conteúdos das lives. Para quê? A gente fala de reflexão por quê? Para que você comece a olhar para você mesmo, para você mesma, dentro desta situação. A maioria de nós que estamos aqui somos pessoas religiosas, somos pessoas de oração, somos pessoas que consideramos a presença de Deus em nossa vida como um norte. Ao longo desses dias, e foi tão bonito a gente encontrar várias pessoas que nos disseram assim: Ricardo e Eliana, vocês estão sendo para nós resposta da minha oração. E a gente ficou muito feliz. Uma vez que o que nós estamos tratando aqui trata-se de uma resposta da sua oração, escute aquilo que Deus está lhe falando. Se você se fixar em algo que você poderia fazer para resolver esta situação, vocês, Eliana e eu, corremos o risco de não nos colocarmos de maneira ajustada naquilo que está acontecendo. Então é preciso olhar para si mesmo, é preciso escutar Deus. Penso que vai lhe ajudar também a refletir aquilo que a gente já disse uma vez, e eu prometi que a gente ia dizer outras vezes, não é? Aquilo que está acontecendo hoje no seu casamento em crise não aconteceu de uma hora para outra. Foram alguns anos, ou talvez muitos anos de uma caminhada, não é? Aonde você também tem uma responsabilidade. As coisas, elas não chegaram ao ponto que chegaram simplesmente porque alguém errou. Mas foram duas pessoas, não é? E a gente ser capaz nesse momento de olhar para a parte que diz respeito à minha responsabilidade diante do que está acontecendo é muito importante. Também porque, gente, nós estamos na quaresma. É verdade. Não é? É tempo de conversão. Então, com todo respeito a você, a gente citou aqui um exemplo tão duro, né? Você foi traída. Então, com todo respeito a você, não existe somente o seu marido que traiu, um traidor. Não é? Existe também o seu lugar nesta história. E aquilo que, com a graça de Deus,
você será capaz de escutar sobre você mesma, sobre como você tem se comportado, sobre aquilo que Deus tem falado ao seu coração há alguns anos, que quem sabe Eliana e eu estamos ajudando você a reescutar aquilo que foram as orientações de Deus. Eu penso que estou conseguindo dizer para você coisas assim muito importantes, porque a gente justamente se sente muito responsabilizado por tudo que a gente tem recebido da parte de vocês, e é justo que a gente dê um feedback. E que de maneira tão sincera, né, vocês têm partilhado conosco. Vou dizer mais uma coisinha, depois a Lilica vai falar também. É o seguinte, saia da zona do desespero. Entende? Saia da zona do desespero. Compreendo assim perfeitamente. Você diz, Ricardo, estou desesperada. Aí você põe letras grandes, separadas e tudo mais. Saia da zona de desespero. Sabe por quê? Porque em crise a gente não resolve nada. É muito perigoso decidir a vida, decidir um casamento, decidir uma opção que comporta o futuro da sua vida e da sua família no meio de uma crise. Então, se existe crise e eu estou desesperado ou desesperada, é preciso sair dessa zona de desespero. E o que um cristão faz para sair da zona de desespero? Um cristão reconhece onde errou e pede perdão. Um cristão busca um modo de rezar que de fato o coloque na presença de Deus, e o cristão toma a sua cruz e segue. Se um cristão faz isso, sai da zona de desespero. Porque como é que você será capaz de enxergar os caminhos que nosso Senhor tem para você em meio a esta realidade, se você está nesta zona de desespero? Porque uma coisa é a gente estar ciente de uma situação que ela provoca desespero. Uma outra coisa é a gente permanecer nesta zona de desespero. Mas eu não estou conseguindo, então vamos buscar ajuda. Buscar ajuda profissional, buscar ajuda de alguém que seja próximo a você, com quem você possa conversar, para que você seja capaz de, ao longo desses 7 dias, com os temas que a gente está trazendo, ter a sua vida iluminada por uma reflexão que você vai fazendo. Então, na circunstância que você está, por mais difícil que seja, você vai começar então a se colocar, enxergando você, escutando o que Deus tem para dizer, para dar os passos que você é capaz de dar hoje. Perfeito? Expliquei direitinho, Lilica? Explicou. Eu quero salientar aqui a importância de, nesse momento, justamente, porque se está em crise, não é hora de tomar nenhuma decisão. E São Padre Pio, ele diz assim, que quem gosta de pescar em águas turvas é o demônio, né? Então, com esse pensamento do Padre Pio, quer dizer o quê? Na hora da crise, a gente não enxerga direito, as emoções estão afloradas, às vezes mágoas, decepções, não é? Raiva, né? Raiva, e muito sentimento de indiferença. É um risco imenso. É um risco imenso de querer resolver uma situação no momento de crise. Por quê? Porque não tem luz, não tem clareza. Colocar luz sobre tudo isso é um ponto fundamental, né? Para que a gente possa tomando pé de toda a situação, e como pessoas de Deus, que buscam a Deus, né? Com tranquilidade encontrar a melhor solução. E aqui vai também a necessidade da gente reconhecer os próprios erros, que muita coisa chega onde chega, ninguém erra sozinho numa relação, sempre tem o erro da outra parte também, né? Então é muito importante que nesse momento essa reflexão também proporcione esse exercício
de olhar para dentro de si, né? E enxergar os próprios erros, as próprias misérias, para que também haja aí o reconhecimento de que ninguém erra sozinho, né? E que se as coisas chegaram no ponto que chegaram, tem também a minha parcela, né? Então, eu penso que isso é fundamental, não é hora de tomar nenhuma decisão. Nós queremos agradecer imensamente a presença de vocês. Amanhã a gente tem um tema muito importante, como são todos eles importantes. Amanhã a gente vai falar sobre filhos, sobre a rebeldia dos filhos e vamos conversar um pouquinho sobre as crianças tiranas, filhos rebeldes e pais catatônicos, quer dizer, não sabem o que fazer. E esse é um assunto bem importante para o casal e para toda a família, ok? Recomendações para todo mundo: permanecer no grupo do WhatsApp. Vou colocar agora nos grupos todos eles, não é o link para que você envie para outras pessoas que desejam participar com a gente. E vamos seguir em frente. Amanhã é o nosso 5º dia, acertei, né, Lilica? É muito legal que nos e-mails, hoje eu li muitos e-mails, muita gente disse assim, olha, eu recebi o link de uma tia, eu recebi o link de tal pessoa, sabendo a dificuldade que estava passando no meu matrimônio. Então as pessoas estão realmente fazendo isso, convidando outras pessoas para que participem conosco desse desafio Casamento em Crise. Beleza. Minha gente. Beijo, até amanhã. Beijo. Força, 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 coragem. São José. Deus é bom. Valei-nos. São José, valei-nos. Beijo, até amanhã.